Estou aqui na escadaria dessa linda igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Vila Ares, na cidade de Jundiaí, para homenagear você, noiva, que sonha com esse momento, e você que não é noiva, mas que também sonha com esse momento. No dia 11 de dezembro de 1922, chegaram a Jundiaí os primeiros padres salvatorianos e eles assumem a Capela Santa Cruz no alto da Vila Ares, hoje Praça Quintino Bocaiúva, popularmente conhecida como Largo da Feira. No mesmo ano, no dia 23/12, o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, criou oficialmente a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Marifico. Gente, hoje eu estou assim muito feliz e muito honrada porque estou aqui na igreja Nossa Senhora da Conceição e nós somos recebidos por ele, né? Uma pessoa muito especial e muito querida que aceitou o nosso convite, né? E vai bater um papo aqui com a gente, que é o diácono Francisco Arantes. Então já deixa o seu joinha aqui, se inscreva no nosso canal, pega a sua xícara de café e vem com a gente. Diácono Francisco Arantes, que alegria estar aqui com o senhor, viu? Né? A gente sempre te vê ali no altar, né? Celebrando uma grande união, e que satisfação conversar contigo, viu? Muito obrigada por nos receber aqui na igreja. Nós que agradecemos, recebemos vocês com muita alegria e é sempre interessante para nós que possamos divulgar tudo aquilo que é inerente à nossa missão, de divulgar o Evangelho, de distribuir as graças de Deus para aqueles que nos procuram. Diácono, eu queria saber um pouquinho mais assim da tua história, sabe? Sim. Quanto tempo o senhor está aqui nessa igreja, né? Quanto tempo já exerce papel tão importante que é de diácono, né? E o que te motiva assim na religião católica? Bem, eu tenho 34 anos de ministério. Eu fui ordenado por Dom Roberto Pinarello de Almeida, dia 31 de maio de 1987. Depois da minha ordenação, ou durante esse tempo de exercício do ministério, eu já servia 5 paróquias como diácono, não somente aqui. Aqui em Vila Ares eu trabalhei muito antes da minha ordenação, mas como leigo, não como clérigo, não como ministro ordenado. Trabalhei aqui muito tempo, na década de 80, da década de 70 para 80, mas assim, atuando como leigo. Em 1987 eu fui ordenado por Dom Roberto, chamado para esse ministério, e daí trabalhamos não onde nós queremos, mas aonde o bispo julga necessário, né? Certo. Então eu tive 5 transferências. Eu comecei numa paróquia que era pequena na época, hoje muito grande, em Santa Gertrudes, depois passei por Vila Rami, depois passei por Vila Comercial, depois paróquia São José Operário, no bairro do Retiro, depois paróquia Santa Terezinha, na Vila Rio Branco, e acabei voltando aqui para Vila Ares. Aqui em Vila Ares, eu estou aqui há 10 anos. Olha, e sempre em Jundiaí, né? Sempre em Jundiaí. Olha, então, é aquela frase, né? O bom filho a casa torna. Acaba retornando, exato. Que... Aplicou-se no meu caso. Comecei aqui, pelo que estou vendo, vou terminar meu ministério aqui, se Deus quiser. Amém, amém. Nossa, que história, hein? E o que me chamou a atenção é que você lembra da sequência de tudo, todas. Da data de tudo, todas dia, elas, ano. Porque todas elas, de uma forma ou de outra, acabam marcando a sua história. Sim, sim. Em cada uma delas, você sente que você deixou seu nome escrito na história daquela comunidade. Agora, quando você me pergunta também, como me perguntou, o que me motiva, olha,
O que motiva a vocação, tanto do padre como do diácono, é um dom de Deus, né? E algo que brota assim no seu coração, e essa motivação vem desse dom. Também tem o detalhe de que eu venho por uma família muito religiosa. Meus pais geraram 16 filhos. Eu sou o mais novo, eu sou o 16º da prole. Da caçulinha? Caçulinha. Caramba! Dos 16, eles conseguiram formar 11. Perdemos 5 irmãozinhos. Né? Mas dos 11, eles consagraram 4 para a igreja. Porque na minha família nós somos em 2 diáconos, um padre e uma freira. Ah, você está brincando. A minha irmã mais velha, não, a segunda, ela ficou 50 anos na vida religiosa, já faleceu também, né? Ela também foi chamada a essa vocação. Depois, quando nós somos ordenados diáconos, nós somos ordenados dos 3 irmãos juntos, no mesmo dia. Quanta emoção para a família! E nós somos os 3 primeiros diáconos da diocese. Não havia diáconos permanentes na diocese de Jundiaí. Então, eu e meus 2 irmãos. Aí, 9 anos depois, um deles enviuvou, o mais velho. Aí ele foi ordenado padre, exerceu o sacerdócio também durante muitos anos e também já faleceu. Hoje tem ainda eu e o meu irmão Otávio, que ainda exerce também o ministério. E aí esse Otávio, ele já é o padre ou é diácono? Diácono, ele já é emérito. Emérito é quando nós atingimos uma determinada idade. O direito canônico prescreve 75 anos. Sim. Quando você faz 75 anos, isso vale para o bispo, para o padre, para o diácono. Nós apresentamos uma carta de renúncia do ministério, né? Então, aí você entra como emérito, você não é suspenso de ordens, continua exercendo normalmente o ministério se precisar, se quiser, se for da vontade do diácono ou do padre e também da necessidade da igreja. Entendi. Né? Diácono, eu fiquei surpresa, porque assim, eu vi o teu histórico, né, dessa sua trajetória e tal, mas o da família em si, né, para mim minha família é muito religiosa, meus pais, assim, desde pequenininho, ainda criancinha, a minha mãe nos tomava pela mão, nos levava. Eu nunca na minha vida deixei de ir na missa num domingo. Olha que história! Porque desde pequeno minha mãe nos levava, minha mãe e meu pai, nos incentivava e sempre nos levava, nós o acompanhávamos assim na prática da religião, na vivência da nossa fé. Seus pais, eles conseguiram ver isso? A nossa ordenação, o dia que fomos ordenados, os 3, meus pais estavam presentes. Quanta emoção, gente. Sua mãe deve ter chorado muito. Fomos ordenados aqui na Catedral Nossa Senhora do Desterro. No momento que fomos chamados para receber o sacramento da ordem, o mestre de cerimônia chamou os nossos pais e disse, assim como um dia vocês os levaram para o batismo, tragam hoje para serem consagrados a Deus, no sacramento da ordem. Nossa, e como que era o nome dos seus pais? Juvenal e Margarida. Olha, seu Juvenal e dona Margarida. Papai morreu com 93, a mamãe com 91 ou 92. Meus pais viveram 71 anos casados. E sempre ali, na fé, sempre. Na igreja. Sempre. Honrando a família sempre. E direcionando vocês. Sempre, educando os filhos na fé. Educando os filhos na fé. Eu dou graças a Deus pelos pais que eu tive. Foram eles que implantaram no meu coração a semente da fé. E como consequência dessa fé que eles implantaram em meu coração, do conhecimento de Deus, eu tive esse chamado na minha vida para servir a Deus de uma maneira mais direta. Olha, e isso fica visível, gente, para quem conhece um pouco a história do diácono, o amor que ele mostra para a gente, né, dentro desse papel na igreja. Parabéns, viu? Tudo que fazemos por amor. Por amor. Até porque se não fosse por amor não valeria a pena. Não. É muito trabalho. É verdade, perde totalmente, né, o propósito. É como o senhor falou no início, né? Não é uma coisa, eu quero ser. Você teve um chamado, né? É um chamado, né? E com todo esse histórico de família, né? A mãe, o pai, se falou sempre na igreja, todos, não faltou um domingo na missa, né? Aquela mãe que ao deitar fala assim, obrigada, Senhor, eu consegui fazer, né, o meu papel de mãe, consegui direcionar
Deve ter sido um dia de muita alegria. É interessante que na cerimônia, na liturgia do sacramento da ordem, da ordenação, há um determinado momento em que os candidatos prostram-se. E quando nós três nos prostramos diante na presença do bispo para receber a minha mãe, a gente olha assim pelas fotos que temos, ela ficou olhando assim de uma maneira, para mim, com certeza, naquele momento, ela estava agradecendo a Deus. Porque era o momento que ela estava consagrando os três filhos para o serviço da igreja, para o serviço do Evangelho. Foi um momento muito significativo, muito forte também, assim, no sentido de família. Ai, fiquei até, gente, a gente fica balançada com essas histórias aqui, né? Que lindo, viu, o diácono? E assim, como ele falou, né, da questão da família, olha como é visível, como é importante, né, ouvir isso, né? Ele falou da questão da família, os pais, né, direcionando o filho ali na bênção, e com todo esse histórico que você teve, né, desde a sua infância, acompanhando o matrimônio ali da sua família e tal, e ainda ter que subir ao altar e fazer, né, com que outros casais enxergam, né, esse matrimônio dessa forma, né, em um tempo ali que não é tão estendido, né, mas eu percebo que o senhor consegue falar de uma forma que fica bem clara ali para eles, né? E aí eu queria que o senhor falasse para os casais, né, qual que a importância do matrimônio dentro da Igreja Católica. O diferencial da vida do diácono, porque como diácono permanente nós somos casados. Sim. Então temos vida de família, vivemos o matrimônio. Então aquilo que a gente fala no altar, aquilo que a gente fala na nossa pregação, ela é muito fundamentada, muito baseada na nossa vivência daquilo que nós pregamos, sim, daquilo que nós anunciamos. Então nós não falamos de teoria, nós falamos de experiência. Então é muito interessante a sua pergunta, né? O significado de tudo isso, de estar ali na presença de Deus. O sacramento do matrimônio, para mim, na minha experiência, eu tenho 54 anos de casado. Nós geramos 3 filhos, temos 5 netos hoje. Ai, que né? E educamos os nossos filhos também na fé. Eu casei todos os meus filhos, batizei todos os meus netos. Ai, meu Deus, quanta emoção. Conseguiu não chorar no dia? Sim, consegui. Consegui. Então, daquilo que nós falamos ali, baseado na nossa vivência, essa frase, os dois serão uma só carne, sim. O sacramento do matrimônio é interessante porque ele dá para o casal a condição. A partir do momento que o casal conscientemente ele pede a bênção de Deus e a graça sacramental do matrimônio, ela vem no sentido assim de ajudar você a superar as dificuldades, né? Porque a gente sempre fala isso para os noivos, o matrimônio não é para aquele momento bonito que vive diante do altar, não é para o momento das flores, da música, não é aquele momento, todas aquelas aparências. Mas é quando o casal enfrenta as dificuldades do dia a dia. Eu costumo dizer para os noivos que vale quando o seu marido está falando inglês e você falando chinês, falando mandarim. E fica difícil o entendimento. E que parece que tudo ali está em conflito. Nesse momento, assim, é que vem a graça de Deus. Quando o casal tem essa consciência, a minha união é abençoada por Deus. Jesus Cristo está entre nós, a graça do sacramento atua em nós e nos dá a condição para superarmos assim, porque muitas vezes vem o nosso ego, né? Vem eu sou dono da razão, a minha opinião me sobrepõe, não, e me dá até a condição, a humildade necessária para uma autocrítica, para que eu reconheça no outro também ali aquilo que ele está dizendo e possa me colocar do lado do outro, no lugar do outro. Então, a união do casal nesse sentido de ser uma só carne, eu tenho para mim que com a condição que nos dá a bênção de Deus e a presença de Deus em nossa vida, nós vamos construindo isso no dia a dia, sabe? Assim, quando chega no momento, por exemplo, como os meus pais que viveram 71 anos casados, o meu pai não ficava sem a minha mãe, tanto que ela faleceu, ele durou 6 meses. Nossa. Né? E também... A gente escuta muito isso, né? E também se foi, né? Então, quando você percebe
se concretiza essa união numa só carne quando você olha para o outro e você não vê uma outra pessoa, quando você se enxerga na pessoa do outro, quando você se sente um com o outro, entende? Quando você percebe que ali há uma união, não a união da paixão, a união do sexo, mas há uma união mística. Eu costumo dizer sempre para os noivos também que, na medida em que a paixão vai se arrefecendo, e isso acontece, né? Para quem tem experiência de casado sabe perfeitamente que depois de 10 anos, 5, 10 anos de casado, não é mesmo aquele ímpeto, aquela paixão. Mas na medida em que a paixão vai arrefecendo, a união de almas vai se concretizando. Né? Então, se a atração física não é tão grande mais, né, a união de almas e de espírito está se concretizando e se formando, e ali sim, então se concretiza aquilo, e os dois serão uma só carne. Aí não separa mais, sem que haja muita dor, sem que haja um dilaceramento. Por isso que se diz, não separe o homem o que Deus uniu. Quando essa união realmente se concretiza. Aí está a importância do sacramento do matrimônio. E é exatamente isso, né? E a gente vê, diácono, tem muitas pessoas que se perdem, né? Por essas frases últimas que o senhor falou aí, de achar que aquela paixão, aquela coisa, que ela tem que ser mantida para a sua vida sempre. E não é, né? E aí muitas pessoas tomam muitas vezes alguma decisão com base nesse sentimento, né? Então você ouve muito, é comum se ouvir dizer, falar, o meu casamento vai mal porque o amor acabou. Não. Eu tenho para mim que o amor nunca existiu. Não, se existiu, ele não foi devidamente alimentado na graça de Deus. Da forma certa, né? Ele não foi desenvolvido na graça de Deus. O amor autêntico, verdadeiro, à luz da graça de Deus, ele não morre. Nunca. O amor é imortal. E, gente, olha, fica uma dica para você que não frequenta a igreja, não é uma pessoa, né, frequentadora da igreja católica ou de qualquer uma outra religião, né? Nosso Deus, ele é único, né? Sim, né, diácono? sim. Se você estiver em alguma situação delicada, sem saber por onde correr, né? Sem saber que direcionamento ter, a igreja sempre está de porta aberta. E se você não frequenta, venha, conversa, né? É muito importante, né? Procura um direcionamento. Porque às vezes a gente está numa situação e a gente acaba pegando opiniões e conselhos de pessoas que muitas vezes têm a situação mais delicada que a sua. E aí essa pessoa, muitas vezes, ele não consegue te dar um parâmetro, não é isso, diácono? Com certeza. Além também pode ser que a parcialidade. Isso, sabe? Quando você tem um conflito de família, né? Eu estou mal com a minha esposa, eu vou procurar a minha mãe para me aconselhar. Isso. É difícil. Então, quando você procura a igreja, você está procurando uma pessoa neutra, uma pessoa que tem uma visão de fora da questão. De fora daquele problema. E que não tem aquela tendência de ser parcial. Isso. Né? Eu toquei muito nesse assunto porque, assim, é importante, né? É relevante as pessoas entenderem um pouco isso, né? Sim, né, com diácono? certeza, né? Com certeza. Ah. Também o fato de que você procurando um padre, você procurando um diácono para que você desabafe, que você se oriente, você tem a questão do sigilo. Sim. Né? Ninguém vai dizer, poxa, aquele casal está com aquele problema, será que resolveu? Será que piorou? Será que melhorou? Não, para nós, as pessoas nos procuram, nós orientamos e o assunto se encerra ali. Pronto. E aí, o diácono falou uma coisa muito importante, que assim, eu vejo muito isso, né? Por exemplo, quando você busca uma pessoa que é do seu convívio, além de tudo isso que o diácono deixou muito claro pra gente, você se sente muito cobrada. Não é isso? Também. No outro dia você fala assim, puxa, o que a minha vizinha vai pensar se eu não tomar a decisão que ela falou? Não é isso? Também. O que a sociedade vai pensar ao meu respeito? Né? Você se cobra, às vezes, pelo que o outro vai pensar.
e esquecendo de focar em você, na sua situação, em Deus e na sua família. Não é isso, Diácono? Eu Sim. acho que é, né? Ainda há um outro aspecto também que vale ressaltar. O ministro da igreja, o orientador, o diretor espiritual, quando ele te dá uma orientação, ele reza, ele procura fazer aquilo à luz do Espírito Santo. Então não é o meu conhecimento. Isso. Também você coloca, obviamente, a sua experiência de vida, sim, você coloca tudo aquilo que você já viveu, o que você aprendeu com a vida. Mas, sobretudo, nós orientamos à luz do Espírito Santo. Né? E quando nós somos ordenados, que recebemos a imposição das mãos do bispo, nós recebemos esse dom, o dom do Espírito do Senhor que nos guia, que nos orienta, para que nós possamos também sermos orientadores, guias eficazes, e realmente sermos pastores das almas. Não é a sabedoria humana. Exato. Exato, tem uma diferença muito grande, muito grande. E isso fica muito visível quando a gente vê que as pessoas têm essa visão, né? É muito diferente. O Diácono, fala uma coisa para mim assim, como a gente está falando dessa questão do matrimônio ainda aqui, né? Teve algum caso assim muito específico que te chamou a atenção quando o senhor estava celebrando ali? Ou porque assim, uma situação que você vê que pode ser tipo um casamento que foi meio que imposto pela família, ou que o casal muitas vezes se sente naquela obrigatoriedade porque já tem um histórico grande. Já teve algum caso assim que o senhor sentiu? Tem. O que antecede a celebração. Porque você sabe, antes do casamento, o casal passa por uma entrevista na igreja, com o padre, com o diácono. Tem várias questões que são abordadas. E muitas vezes naquelas entrevistas a gente já percebe que aquele casamento não valeria a pena. Eu já vivi isso. Se sente, né? Eu vivi situações, eu vivi uma situação específica que eu nunca me esqueço. Eu aconselho vocês a irem namorar mais, a viver um pouco mais. Mas nós estamos apaixonados. Esse é o perigo. Vocês estão só apaixonados. E não é a paixão que vai levar o seu casamento para frente. Então, agora, durante o casamento, a gente desenvolve uma percepção, e é bom que os noivos saibam disso, sim, que o celebrante sabe. A gente olhando no procedimento das pessoas, a gente percebe quando aquele casal está inserido realmente no contexto ali, quando ele está ele tá vivendo aquela dimensão espiritual ou ele está na superficialidade. Mas eu faz 34 anos que eu faço casamento. Entende? Então a gente aprende, não é você julgar os outros, mas você perceber uma situação, né? Que está ali na sua frente. Em um gesto, em um olhar, né? Você já... Eu já fiz casamento, né? Não é constrangimento nenhum dizer isso. Eu já fiz casamento que eu me emocionei tanto que eu quase chorei junto com a noiva. Verdade. Mas esse era um choro positivo? Positivo. Ai, graças a Deus. Não, positivo. Porque você percebia a presença de Deus. Mas isso é uma motivação para a gente que você não faz ideia. Muito. Porque eu tenho para mim no meu ministério, se você me perguntar quantos casamentos você já fez até hoje. Eu ia fazer essa pergunta. Tem ideia mais ou menos de quantos casamentos você já fez? Olha, mais de 1000 com certeza. Meu Deus. Porque 34 anos, eu tive paróquia que eu trabalhei que fazia 4, 5 por fim de semana. Aqui é 15, 20 por mês. Nossa. Né? 15, 20 casamentos por mês. Então, assim, de todos os casamentos quantos você já fez, né? De tudo aquilo que você viveu. Teve casamentos que eu fiz, como eu já disse, que eu me emocionei, sabe? Porque eu sentia a presença de Deus. Agora, não sei nem se eu deveria dizer isso. Mas teve casamento que eu vi que eu não vi a hora de terminar. Nossa. Porque a superficialidade, porque as pessoas, a gente percebia que no sentido espiritual tão vazias, que olha, sinceramente, uma ocasião eu parei um casamento, desliguei o microfone e perguntei para a noiva, você está rindo de mim? A minha cara está suja? Verdade. Porque ela ria o tempo todo. O tempo todo. Eu estava falando coisas
seríssimas, era um momento seríssimo na história. Será que estava nervosa ou não, era não, da pessoa mesmo? Não, era que a gente sente o nervosismo, o riso do nervosismo é era diferente, em consequência, né? E agravado porque atrás, eu estava de costas, eu não estava vendo, mas tinha um padrinho que fazia careta para ela. Então ela ria. Falta de respeito. Aí eu pergunto para você, que fruto espiritual você pode tirar? Tá? Então, por isso que a gente insiste muito com os dois nesse sentido. Sabe? Aquele momento que você está diante do altar não é um momento para você conversar. Porque tem muito isso. Eu fiz esse casamento aqui com essa igreja lotada e tinha uma orquestra tocando. Tinha piano aqui dentro da igreja. Entende? Tinha flores que não tinha nem lugar para os convidados. Aí eu me pergunto, e Deus? Cadê? Entende? E Deus está onde? O que é mais importante? E Deus está onde? Então, a beleza do momento, você vai perguntar, você é favorável que o casamento seja bonito, tenha enfeites, tenha... Sou. Se os noivos têm condição de custear aquilo, que seja um momento marcante, porque é um momento marcante na história, que seja um momento bonito, que seja, mas que esta visão da coisa, assim, da beleza externa, ela não se sobreponha àquilo que é o essencial, a sacralidade do momento, né? Não perder a dimensão do sagrado. Exato. Né? Exato. Eu sempre falo, né? E assim, tipo, pra gente que é da área de eventos, né? Eu sempre falo nas minhas reuniões para as noivas, né? Olha, na hora da troca das alianças, por exemplo, é um momento muito sagrado. Eu não vou subir ao altar para arrumar um véu, por exemplo. Eu falo isso em todas as minhas reuniões. É um momento de alegria, é um momento em que está tudo voltado para o seu semblante, para a sua emoção, né? Aí eu vou lá mexer no véu para tirar todo aquele momento. Quem ia chorar, eu falo, já não chora mais. E eu falo isso em todas as reuniões, as minhas noivas sabem disso, né? Então, assim, eu prezo muito uma celebração, sabe? Porque a gente cuida de toda a parte, que é o que vocês querem, né? Contratando um profissional de filmagem, né? De fotografia, e a igreja também entende muito isso, né? Mas tem que ter um discernimento em que momento você pode chegar, encostar, fazer, para não perder essa sacralidade, essa espiritualidade que vocês se preparam para colocar ali, né? Eu citei para você um casamento assim cheio de pompas e circunstâncias, mas, como eu já disse, eu teria N histórias e recordações do meu ministério. Eu acredito. Eu celebrei um casamento aqui, neste altar, que tinha 6 pessoas na igreja. Nossa. Os 2 noivos, eu, 4 padrinhos, a pessoa que me ajudava. Entende? Por quê? Porque o noivo veio me procurar antes, falou assim, olha, eu vim aqui conversar com o senhor, nós viemos conversar com o senhor. Porque não era um casamento assim que eles já viviam juntos. Não, era um casamento com os outros. Ela falou assim, eu não quero nada além da bênção de Deus. Olha. Entende? Então foi uma coisa assim tão simples, mas tão plena da presença de Deus, que foi um dos que eu cheguei a me emocionar. Porque era a consciência da pessoa, entende? Agora, não que não seja importante a preparação, sim, isso é importante, mas ali me chamou a atenção a consciência que a pessoa, o ideal seria unir as duas coisas, né? Você tem condição de colocar música, flores, tudo bonito, ótimo, mas não perca a consciência de Deus. Porque tudo isso que você tem condições de fazer, ela só vai agregar, né? Só vai agregar uma bela música. A música ela traz muita emoção na hora da cerimônia, né? Então, o que o diácono, eu tenho certeza que a gente está conversando aqui, não é que você não vai fazer tudo dentro das regras aqui da igreja, que fica tudo lindo. E eles se alegram também, né, diácono, de ver aquela igreja toda florida. Mas o nosso foco aqui é fazer você lembrar que, uma vez que você entra naquela igreja, eu sempre abençoo todas as noivas, eu falo assim, Deus te abençoe, que você seja muito feliz. Para você entender que todo mundo que está ali em volta é para se alegrar com aquele momento contigo, né? E quando você chega ali no altar, você entender a importância da bênção, porque tudo que o diácono vai falar ali, você vai levar para a vida toda. Sim.
né? Você vai levar para a vida toda. E que bom que existem as filmagens para ficar registrado, né? Eu já ouvi isso. Um casal uma vez conversando comigo falou, eu me lembro perfeitamente do que o senhor falou para mim no dia do meu casamento. Isso, falei, que exato, bom. Foi a palavra de Deus, você guardou. Agora tem uma história interessante também, que na década de 70 eu trabalhava aqui como leigo. Eu cantava em casamentos. Verdade. Eu cantei muito ali no coro, lá de cima, acompanhava o órgão de tubos. Toca algum instrumento também, não? Não. Só o vozeirão mesmo. Hoje eu não tenho voz nem para falar, mas eu cantava, eu gostava muito, a minha preferida, Ave Maria de Gounod. Nossa, lindíssima. Essa é para acabar mesmo, né? Lindíssima. E um dia para celebrar um casamento que a noiva, coitadinha, ela não colocou voz porque custa caro. Sim, o cantor custava caro. Eu fui celebrar o casamento. E quando chegou na hora da Ave Maria, era só instrumental. Aí o instrumentista puxou justamente a Ave Maria de Gounod e no tom que eu gostava de cantar. Ah, você aproveitou. Aí eu quebrei o protocolo. E fez uma surpresa para eles. E comecei a cantar. Verdade. Você nunca, dificilmente você vai ver isso, um celebrante cantando, né? Aí eu comecei a cantar Ave Maria de Gounod e todo mundo ficava. Todo mundo, meu Deus. Na onde estava vindo a voz, eu estava com o microfone que é invisível praticamente. Sim. E foi uma história assim, bastante interessante, porque no final foi o senhor que estava cantando, eu não resisti, porque eu gostava muito de cantar, eu achava muito, e é um momento forte, aquele momento que você reza aquela Ave Maria, porque é uma oração também, né? Nossa, é muito lindo. Eu tenho um problema, eu choro em todos os casamentos, todos, eu não consigo, é incrível. Às vezes eu chego na festa, né, e um convidado chega assim, e fala, eu vi você chorando lá na igreja, eu não aguento, não tem jeito, né? Tem muita gente que chora. É que é muita emoção, né? Muito. É uma família que está se iniciando ali, né? É a presença de Deus. A presença de Deus, é tudo muito bonito. Dificilmente você deixa de se emocionar quando você sente Deus presente no ambiente. É algo que toca o coração de qualquer um. Do que tem a maior fé até o mais cético. Dificilmente a pessoa não vai se sensibilizar com aquele momento. É verdade. Diácono, eu queria só pra gente encerrar, que o nosso papo tá tão gostoso, né? Ai, que alegria tá aqui, meu Deus. Eu vi falando, gente, que alegria, que eu sou alegre mesmo, tem jeito. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei como cerimonialista é que para vir trabalhar aqui dentro dessa paróquia, a igreja exige que você tenha um cadastro aqui, né? Então eu lembro que quando eu comecei, a mulher falou assim, mas você tem cadastro lá na Igreja da Vilares? E eu, não, mas eu vou ter, não, mas eu vou fazer, né? E aí o que me chamou muita atenção é esse zelo que o senhor tem com as noivas, né? E com esse espaço aqui. Porque eles exigem um cadastro, gente, você faça um cadastro aqui na igreja, e não só isso. O diácono, ele faz questão de conhecer a gente. Para um bate-papo, conversar, saber um pouquinho sobre a sua história, colocar algumas regras, né? Sugestões, coisas que eles exigem aqui na igreja, mas de uma forma tão gostosa, né? Que a gente só vai embora mesmo porque tem que ir. E isso me chamou muita atenção. Por que o senhor resolveu fazer dessa maneira, diácono? Isso não é uma imposição. Quando eu comecei a trabalhar aqui, há 10 anos atrás, a gente percebia que às vezes, durante as celebrações, havia assim algo que é tudo que nós não queremos. Certo. Quando havia conflito entre a equipe celebrativa e a equipe de cerimonialistas, aqueles que vinham para organizar a cerimônia. Certo. Né? Então a gente percebia que às vezes criava-se situações constrangedoras, e é tudo que nós não queremos. Então, o nosso maior empenho, o nosso maior esforço aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Vilares é que para o seu casamento, para que a cerimônia do seu casamento, a celebração do seu casamento, ela não tenha nenhuma intercorrência, ela transcorra, que tudo corra bem, que você só guarde assim, recordações boas, momentos bons. A gente se empenha muito nesse sentido. Essa é a motivação. Aí o que nós fizemos? Primeiro, eu reuni todos os cerimonialistas que costumavam vir aqui. Certo. Convocamos para uma reunião. As normas que nós temos não foi algo assim elaborado por mim somente. Nós fizemos isso em conjunto. Ouvindo opiniões dos cerimonialistas. O que vocês acham disso? Olha, tem situações determinadas assim que
a gente está percebendo que cria situações constrangedoras, de que forma nós podemos... E elaboramos aquelas normas. Olha, que bacana. Em conjunto com você, para não ficar algo assim autoritário, impositivo. Sim. Não, porque nós queremos, como eu já disse, que tudo transcorra na mais absoluta normalidade, que as pessoas possam vivenciar realmente aquele momento. Então, por isso que nós elaboramos essas normas. Como eu falei no início, né, é um zelo, né? Sim, na verdade, verdade. não está para apontar, está certo, está errado. É uma equipe, né, com outra equipe trabalhando junto para um único objetivo, a realização do sonho de um casal, né? Isso é plausível, viu? Eu gosto muito, assim, porque você se sente até confiante, né? Você fala, puxa, eu estou trabalhando da forma que a gente aprendeu a fazer, mas dentro de um conceito, dentro dessa questão da importância da bênção, né? Da importância desse momento de religião, né? Desse momento de fé, desse momento de alegria, sem ficar focado só em registros, em foto, em filmagem, né? Tudo vai acontecendo naturalmente, porque senão a gente não tem emoção, não tem choro, não tem nada, e aí a gente nem chora, e eu gosto de chorar em tudo. Né? Diácono, o senhor teria mais alguma coisa que gostaria de falar pra gente? Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de passar para o casal? Sim, gostaria imensamente. Sabe? Como eu disse para você, que é tão gostoso quando você celebra um casamento, que os noivos estão conscientes, que eles estão ali pela bênção, pela graça, que eles estão ali se colocando diante de Deus. Tem um texto da Escritura, uma leitura que eu sempre coloco, aliás, faz sempre que eu não coloco, mas usei muito nos casamentos, já que é do livro de Tobias. Tobias chamado com sua noiva por Deus para a missão da vida matrimonial. Eles se colocam diante de Deus, faz uma belíssima uma oração, isso está no livro de Tobias. E a maneira como ele conclui a oração, eu sempre deixo isso assim, e eu queria deixar aqui como mensagem para os noivos. Sim. A maneira como ele conclui a oração dele, do livro de Tobias, quando ele diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, e concede-nos que juntos cheguemos a uma ditosa velhice. Olha que coisa linda! Nossa! Sabe, você envelhecer ao lado da pessoa que você ama. Sabe? Eu tenho para mim, então aí tem todo o sentido do matrimônio. Vencendo dificuldades, superando divergências, sabe? Vencendo aí todas as lutas e obstáculos da vida. Concede-nos, Senhor, que juntos cheguemos a uma velhice feliz. Que possamos envelhecer juntos. Que maravilha! Então que você, meu querido casal, queridos noivos, quando você estiver ali no altar, diante de Deus, esqueça tudo que está ao redor. Eu sempre falo isso para os noivos. Esse momento é seu. Não tem mais ninguém dentro dessa igreja. São vocês dois e Deus. Sabe? Quando o casal tiver essa consciência, eu estou diante de um Deus maravilhoso, fonte de todo o amor, de toda a bondade, que me chamou para a missão de constituir uma família, que me dá uma missão. Eu estou diante dele eu peço a bênção, eu peço a graça, eu peço a força. Então que você tenha essa consciência no dia do seu casamento, quando você estiver diante do altar, nem o padre, viu? Nem o celebrante, nem ele, aliás, muito menos ele é uma mera testemunha que está ali. São vocês dois e ele. O Deus que te chamou para a belíssima missão de constituir uma família, de gerar novos filhos de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Nossa, que término emocionante. Te agradecer por ter nos recebido aqui, viu? De verdade, muito obrigada mais uma vez. Gratidão pela sua vida, gratidão aí pela sua trajetória. Amém. Viu? Que Deus lhe abençoe grandemente, que o Senhor continue aí realizando, né, muitos sonhos, constituindo famílias, viu? Parabéns por esse chamado. Tenho certeza que seus pais estão lá honrados, né, pelo homem que o Senhor tem se colocado aqui dentro da igreja, viu? Muito obrigada, viu, diácono? Eu muito que obrigada agradeço. mesmo, viu?
E é isso, gente. Olha, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? Fiquei muito feliz de estar aqui nessa igreja, né? Uma igreja que muitas noivas sonham, né? Em subir essa escadaria, é uma igreja muito linda. É isso. Gratidão, tá? Se você gostou desse vídeo, já compartilha aí com a sua amiga, namorado, vizinho, tia, avó, todo mundo, tá bom, gente? Muito obrigada. Beijo enorme no seu coração. Até o próximo vídeo.